Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio de Arquitetando Sorrisos e hoje é aquele dia especial. Estou recebendo uma super amiga, Adriana Lira, né, colega, dentista. E quando se fala em DTM e bruxismo em crianças, o nome que vem na cabeça de todo mundo é Adriana Lira, porque ela é uma referência no assunto. Eu vou deixar, como sempre, ela se apresentar. E, Adriana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Renato. É um prazer enorme, uma honra enorme estar com você, participar com você do seu trabalho, que é fantástico. Seu dinamismo, seu comprometimento é, assim, admirável. Sou sua fã. Obrigado. É, bom, e eu caí, né, na história do bruxismo, digamos assim, na DTM, mas foi por uma paixão e realmente eu trabalho com crianças assim há muito tempo. Eu digo que eu sou é minha base, né? Minha raiz é a odontopediatria. E fui para a área de DTM, né? No mestrado, fui fazer o mestrado em DTM na Unifesp. Depois o doutorado com bruxismo. E assim é uma área apaixonante, né? É apaixonante tanto para pesquisar quanto para atender e realmente existia uma lacuna de conhecimento nosso, né. A gente brinca, né, que quando eu cheguei tudo isso aqui era mato. Quando, eu me formei, na minha formação, a gente só falava que bruxismo era estresse. E que a gente não sabia se punha placa na criança ou não, se impedia crescimento ou não. Então tínhamos, mais dúvidas do que qualquer coisa. Eu fico muito feliz que hoje essa área de bruxismo e DTM na infância tenha tomado um foco maior na atenção do colega, porque realmente é bastante importante isso. E fico grata já, desde já, por você abrir esse espaço para a gente divulgar mais ainda essa, essa delícia que é estudar bruxismo e DTM. Eu que fico muito feliz, tá bom? De você estar aqui. Então, Dri, vamos começar. O que é o bruxismo infantil hoje? Qual é o consenso atual sobre bruxismo? Tá. Na verdade, a gente que trabalha com criança e adolescente, nós pegamos muitas caronas, né? Então, assim, o que é o por quê? Porque as pesquisas maiores, mais robustas, elas se concentram em adultos, né? Inclusive, o consenso, quando você falou que é bruxismo infantil, eu tenho que pegar o consenso de bruxismo e jogar a criança nesse guarda-chuva. Então, o bruxismo é um termo que a gente fala que é um termo guarda-chuva. Ele abarca dentro dele atividades musculares, né, de masseter, temporal, enfim, de músculo da mastigação, dos mais variados perfis. Então, de horário ou período onde isso ocorre, de padrão de contração muscular. Então, a gente fala que é um termo guarda-chuva, né? O que se antes pensava só bruxismo, ranger dormindo, hoje esse entendimento é muito mais amplo. Outras condições cabem dentro do termo bruxismo. E só uma coisa importante que eu falo, que você sabe, né? Você apertou o play, o negócio vai embora. E nós tivemos um consenso agora, uma reunião de expert, né, mundial, e no último consenso, agora 2025, uma das coisas que mudou, né, foi o entendimento que o bruxismo ele não é considerado um distúrbio, ele é um comportamento motor. Então, se ele é um comportamento motor, ele tem relação com os dentes? Explica isso pra gente. Explico. Ele é um comportamento motor, mas ele não tem uma gênese no dente. Ele não tem uma origem, né? Eu digo que se o bruxismo fosse um novelinho de lã, o dente era lá na pontinha. Então, o dente toca, quando a gente pensa no contato dentário em relação ao bruxismo, é assim: o dente toca porque houve uma contração muscular. E houve uma contração muscular porque houve uma informação do sistema nervoso central. Então, assim, mudando o raciocínio do dentista, né, para a gente pensar que o dente ele é o final de uma cadeia de eventos. Então, a gente está com ele lá na pontinha, entendeu? Não temos.
por que que você acha, então, né, que essa questão oclusionista, né, que a gente aprendeu lá no passado, sem evidência científica, por que que ainda ela é tão enraizada, né? O ortodontista quer pôr aparelho para tratar bruxismo, o reabilitador quer reabilitar para melhorar o bruxismo. Eh, Faz um panorama atual. O que que o dentista tem que pensar para ele move Tá, on, para ele tá, seguir em frente? tá. Primeiro eu queria até, assim, eximir os colegas que lá no passado levantaram essa hipótese, porque lá no passado não se tinham as informações que a gente tem hoje em dia. Então, se alguém lá no passado falou, eu lembrei agora de um amigo meu que fala que para quem é martelo, tudo na frente é prego, né? Então, o cara era dentista, estava desgastando o dente, ele achava que a origem, começo, meio e fim, estava ali no dente. Então, eles não tinham informação, mas hoje nós temos. Então, como diz o pessoal, não dá para passar pano para quem está dizendo que trata bruxismo com aparelho ou fazendo desgaste seletivo, porque hoje em dia nós temos informações consistentes que mostram que esse não é o caminho. O que eu acho que isso acontece, né? Por duas vias, Renato, basicamente. Primeiro, pela falta de oportunidade de se ter o conhecimento por uma pessoa que está trabalhando com ciência. Então, às vezes, o colega foi numa aula, aprendeu aquilo e está simplesmente replicando. E há uma outra vertente, que eu acho que essa é muito mais danosa, que é o colega que agrega valor ao seu trabalho, ou seja, ele vende mais a partir do momento que ele fala que ele vai resolver mais coisas para o seu paciente. Né? E muitos colegas agem de má fé, a gente, infelizmente, acontece. E é difícil despregar. E uma outra questão também que pode acontecer é aquele colega que tem o apego pela ideia, né? Eu falo, gente, desapega, né? Desapega, porque a ciência ela é dinâmica e o que a gente leva para o nosso consultório ele também muda todo o tempo. Então é preciso que os colegas tenham essa consciência, né, de desapegar de antigas ideias ou antigas condutas frente às novas informações. Eu vou mais um pouquinho. Assim como acontecem muitas coisas na odontologia, que eu acho que é uma preocupação, e você é uma pessoa que entende muito disso, nessa questão de clínica infantil, né, bruxismo também tem sobre diagnóstico e sobre tratamento? Tem. Tem muito sobre diagnóstico e tratamento. E aí eu lembrei do congresso que eu fui recentemente, agora em setembro, que foi um congresso assim, o congresso era de sobrediagnóstico. E como isso, a questão do sobrediagnóstico e sobretratamento permeia não a odontologia, porque o congresso era um congresso transdisciplinar, inicialmente ele era apenas médico e agora outras profissões da área da saúde estão nesse congresso, como isso permeia, e inclusive no bruxismo. Então, nós levamos um trabalho nosso, né, feito, na época foi meu orientado de mestrado e doutorado, o Felipe Bonassina, o Fausto Mendes, da USP, e a Isabel Legário, que é a Universidade de Dublin. Então, a gente sabe que o sobrediagnóstico existe, principalmente quando se fala em desgaste dentário. Então, quando se fala em desgaste, a tendência natural do colega é já apontar que o desgaste significa necessariamente um padrão de bruxismo naquele paciente. E dali, se você faz um diagnóstico que não existe, a chance de você também induzir um controle ou até mesmo tentar algum tratamento, que no bruxismo a gente não fala tratamento, mas tentar algum procedimento é muito grande, né? Então, a questão do sobrediagnóstico é um problema de saúde, né? Porque ele onera não só financeiramente, mas ele onera do ponto de vista biológico e psicológico. A gente sabe do efeito nocebo que às vezes isso causa, pacientes. Então, é uma coisa que eu sou assim, eu sou uma defensora muito grande da transparência e da honestidade quando a gente pensa em diagnóstico. Fantástico. Vamos lá. Então, o desgaste dental
ele então não é um bom marcador. Ele não é um bom marcador. Por quê? Na verdade, quando a gente vai pensar nas estratégias de diagnóstico que a gente tem, vamos lá, que vai ser o relato e sinais clínicos, as duas coisas elas têm suas fragilidades. Então, eu posso ter uma fragilidade na percepção, vamos pensar no bruxismo do sono, da criança dormindo, eu posso ter uma fragilidade na percepção dos cuidadores em relação àquele paciente, mas eu também tenho a fragilidade do desgaste. O desgaste, ele pode ser uma cicatriz de um bruxismo que já passou. Então, o desgaste, ele não é representativo de uma atividade muscular excessiva no momento do exame clínico. Em contrapartida, pode ser que esse cuidador não esteja prestando tanta atenção nesse sono da criança e esteja passando despercebido. Qual é a minha orientação nesse caso? Vi um desgaste, mas não tem o relato, pede para o cuidador aumentar essa atenção no sono da criança, tá? Porque a gente não vai tratar, né? A gente não vai controlar só pelo desgaste. É necessário que se tenha aí um relato para melhorar a qualidade do diagnóstico. Tá? E vamos falar um pouquinho o que é o bruxismo do sono e o bruxismo em vigília. Tá. A gente pode separar? A gente pode separar porque existe essa possibilidade, né? Então, em relação ao momento de ocorrência, porque o sono e a vigília, eles têm uma fisiologia diferente nesse movimento muscular, pode se separar. Agora, Renato, assim, eu acho que talvez a gente esteja caminhando para separar por um outro parâmetro que eu acho que é mais correto, mas não seria correto, mas mais representativo, que seria da atividade tônica e da atividade fásica, não necessariamente sono e vigília. Por quê? Porque atividade tônica é quando você tem a contração sustentada das fibras, onde você tem uma isometria muscular, então você fica ou tocando os dentes, ou apertando os dentes, ou não, eles falam, né, não necessariamente sem o toque dentário, só de haver essa contração, você já cabe dentro do bruxismo tônico. E tem o ranger de dentes, né, quando você tem um movimento do abre e fecha de fibras, que é o fásico. Então, se eu falo bruxismo do sono, eu tenho um paciente que ele range dente dormindo, e eu tenho um paciente que aperta dente dormindo. Então, o bruxismo do sono, ele não é só ranger, ele também tem apertar aqui. Então, quando a gente fala de forma geral bruxismo do sono, a gente pensa em um paciente rangendo o dente dormindo. E quando eu falo de forma geral bruxismo da vigília, eu penso um paciente apertando os dentes. Mas olha só, eu também tenho na vigília um paciente que range dente acordado, né? Então, inclusive em condições neurológicas, no bebê que não tem a condição neurológica, mas é uma condição de autoconhecimento, a gente tem esse padrão de ranger dentes acordados também. Então, tem o sono e a vigília, e eu posso dividir também, categorizar em bruxismo fásico e bruxismo tônico. Na criança, excesso de atividade, concentração, pode estar relacionado com o bruxismo diurno. E aí você já emenda e fala sobre o sono. Bruxismo, ele funciona atrelado a distúrbios do sono, respiratórios, por exemplo? Então, Como que é essa questão? vamos no primeiro aqui. A atividade acordado, vamos lá. Eu falo assim que a gente deveria até ter outra subdivisão nesse tônico da vigília, né, que é o apertar acordado. Porque existem situações do cotidiano onde o apertar dos dentes é o natural. Então, ele não vai para um padrão assim alterado. Qual é a criança vai pintar, colorir um desenho e não quer sair do risquinho. Ela vai apertar os dentes para ter
coordenação motora mais apurada? É uma coisa esperada. Uhum. Se tem um paciente que vai levantar um peso, né, que vai puxar alguma coisa, isso também, a contração, ela é esperada. A analogia que eu faço, você vai assistir um filme de terror, é natural que você aperte os dentes, um suspense. Agora, não é natural você assistir Cartas para Julieta apertando os dentes, entendeu? Uhum. Então, existe essa diferença na vigília. No meu ponto de vista, nas situações onde fisiologicamente é esperada a contração, eu não me preocuparia. Uhum. Eu me preocupo é com o paciente que está a todo momento em contração muscular, porque aí ele está indo além, né, da sobrecarga. E no bruxismo do sono, você perguntou das questões dos distúrbios do sono. O bruxismo, Renato, do sono na criança, ele aparece junto de um sono superficializado. Ele aparece junto com o microdespertar. A gente também teve outra pesquisa com polissonografia, com a parceria da Letícia Soster, onde foi visto isso também, né? Então, a gente sabe que essas outras condições do sono estão associadas. Eu não consigo estabelecer causa e efeito. E é uma coisa que eu gostaria muito assim, de chamar a atenção aos colegas, porque no bruxismo a facilidade com que se atribui associação causal é absurda, né? Tudo vira causa de bruxismo. Então, a gente não sabe. E quando você vai no rigor científico de como você estabelece uma associação causa e efeito, é necessário que a nossa pesquisa seja mais robusta. Uma pesquisa rasa, transversal, feito por um centro só, etc., não dá para a gente essa relação de causa e efeito. Fazer um mexendo do meu chutando balde, né, lá no meu Instagram, de vez em quando a gente, inclusive você já foi entrevistado no Chutando Balde, essa semana eu fui com o Roberto Garanhani e a Juliana Stujinski, que são meus amigos e colegas que também gostam de bruxismo, estudar bruxismo, e foi justamente sobre isso que a gente abriu, né, o tema. Porque tem uma facilidade muito grande hoje em dia de associar tudo com tudo. Sabe? Ah, não, isso aqui causa bruxismo, isso aqui causa bruxismo. Gente, não é assim, calma. Né? E tudo melhora bruxismo. E também. tudo melhora bruxismo. Qualquer tratamento, Qualquer né? tratamento. Qualquer coisa que você faz no dente. Melhora bruxismo. E aí eu bato de frente também com as terapias. Né? Ah, professora, mas eu vi falar que floral de bar. Não tem evidência. Né? Floral de bar. A evidência que a gente tem por revisão Cochrane é que floral de bar é igual placebo. E, infelizmente, a gente tem muitos colegas que gostam de prescrever. Seria o ideal? Aí entra em outra discussão. Né? A gente entra em outra discussão. Fantástico. Então, agora vamos falar um pouco de DTM na criança. Tá bom? Tá bom. E você tem alguma maneira de definir a DTM na criança? Ela difere do adulto? Vamos primeiro só explicar o que DTM, aonde vai bruxismo e onde vai DTM, que eu acho que isso é importante, antes da gente separar o assunto. Aonde as duas coisas se tocam, bruxismo e DTM? O bruxismo é uma atividade muscular, como eu disse, né, esse termo guarda-chuva é atividade muscular. DTM é também um termo guarda-chuva que se refere a uma condição clínica, né, caracterizada por dor, som articular, alteração de função mandibular, etc. Aonde que as duas coisas se tocam? O bruxismo é um dos fatores de risco para DTM. Ou seja, mantra número 1 da aula, bruxismo não é DTM. Nem todo mundo que tem bruxismo vai desenvolver DTM e nem todo mundo que tem DTM vai desenvolver bruxismo. Então, essas duas condições, elas apenas se tocam, sendo o bruxismo um fator de risco. Agora vamos falar de DTM. E assim, qual foi a sua pergunta mesmo? Não tem problema. Como definir bruxismo em criança? A gente pode... DTM. Como definir DTM em crianças, se tem uma diferença com adulto? Tá.
De novo, a DTM em criança, ela também vai obedecer o mesmo conceito da DTM em adulto. Tem diferença, sim. Nós não temos grandes pesquisas. Se a gente tem pouca pesquisa de bruxismo em criança, que é a condição mais comum em criança, nós temos muito menos pesquisa de DTM em criança. Mas, seguindo o raciocínio científico de mudança de fisiologia, de neuroanatomia, de tudo, em infância e vida adulta, a criança ela apresenta quadros de DTM mais leves e mais de fácil resolução. Por quê? Porque os quadros, isso aí é o que eu vejo de mais gritante, assim. Os quadros que meus colegas, que tratam muitos adultos refratários, de DTM mais complexas, os adultos, eles trazem consigo outras comorbidades, né, outras condições clínicas que pioram o quadro e que a criança não apresenta, né? Inclusive as questões psicossociais, as questões psicológicas, né? O estado emocional. Não que isso não impacte na criança. A emoção, obviamente, a criança sente, às vezes ela tem uma sensibilidade até aumentada. Mas como ela digere isso, digamos assim, parece ser de uma forma, às vezes, muitas vezes mais leve do que o adulto, que já tem uma história que pesa mais ainda nessa questão. E o adulto traz outras condições sistêmicas também mais complexas. A dor orofacial na criança ela se manifesta de maneira diferente? Você falou que às vezes ela pode ser até mais intensa. Não, eu acho que não, a dor não é, ela não é mais intensa, ela é mais leve, né? Eu acho que as questões emocionais, às vezes, né, na criança, elas não são tão complexas, mas a criança ela se manifesta de uma forma às vezes mais clara do que o adulto, né? O adulto ele segura mais. Isso é uma percepção, tá? Mas a dor orofacial, ela tem diferenças, por exemplo, de ponto gatilho. Tem um trabalho de ponto gatilho muscular com criança. Elas diferem em localização, por exemplo, em relação ao adulto. E na criança, a expressão da dor, ela é mais difícil. A tomada de história, que a gente fala, né? A tomada de história da dor orofacial da criança, ela é mais difícil. A criança, dependendo do seu nível cognitivo e do nível, não só da idade, né, mas de que ambientes a criança vive. Tem criança que tem um vocabulário muito bom, que vai saber expressar, mas tem criança que tem muita dificuldade de se expressar. Então, nesse ponto até, eu bato naquela tecla também da importância do clínico trabalhar com registros prospectivos, né, de diários, da mãe e junto com a criança, de observando a evolução dela, de observando como ela está se comportando, horário de acometimento de dor, tudo isso é importante para fechar um diagnóstico. Eu vou fazer uma pergunta difícil. A gente vive num país latino, não, né? Em termos de pesquisa, o latino tem mais vitimismo. O vitimismo dos pais influencia na expressão disso da criança? Que difícil. Existe uma regionalidade, vamos dizer assim? Que difícil dizer isso, né? Existe, né? O que se sabe? Eu vou puxar para o bem cartesiana. O que se sabe? Que a cultura ela influencia na expressão de sentimentos e na expressão de dor. Né? Então, se sabe que determinadas culturas elas são mais fáceis de se manifestar. E as culturas latinas, obviamente, se a gente comparar com a oriental, né, que é muito mais comedida, nós somos muito mais expansivos. Então, a expressão de dor, isso acontece, né? Vamos agora, a influência dos pais nessa manifestação da dor das crianças existe sim, existe sim. Tem um ponto que se fala muito em DTM que se chama catastrofização de dor, que é a percepção aumentada que esse paciente tem em relação à dor, essa incapacidade que ele tem de se desconectar da dor ou da doença dele,
Então, é como se fosse mesmo na cabeça dele, ele amplifica a importância daquilo na vida dele. E tem pesquisas que mostram que o padrão de catastrofização do adulto influencia no padrão de catastrofização da criança. Ou seja, a criança, ela reproduz de uma forma muito direta, porque é a única referência dela, é o comportamento dos pais. Então, fazendo inferência sobre o que a gente conversou, se nós temos culturalmente, né, uma tendência maior de expandir ou de falar sobre sentimentos e dores, etc., com certeza, talvez, né, a nossa cultura seja mais exuberante em relação a isso do que as outras. E em relação agora a DTM e sono, a relação. Uma noite mal dormida pode causar uma expressão maior de dor? Com certeza. Existe essa relação. As pessoas que Existe. dormem mal, elas ficam mais hipersensíveis. Existe, porque E na criança também, ó. na criança, na criança existe sim. A gente tem que lembrar que o sono é um momento onde o organismo ele se recupera para a vigília. Então, se você dorme bem, você vive bem. A gente tem aí uma recuperação, né? Tem aspectos cognitivos, aspectos imunológicos, do sistema imunológico, do sistema cardiovascular, a questão das emoções mesmo, que o sono repara. Né? E ele também, o sono, ele influencia no limiar de dor. Então, uma noite mal dormida, o sono não reparador, ele diminui o limiar de dor do paciente. Em pesquisas com adultos, eles mostram muito ao aumento de prevalência de quadros dolorosos de DTM, porque DTM pode ter quadro doloroso e não doloroso, de quadros dolorosos de DTM em paciente com apneia do sono. Então, a associação de apneia do sono com DTM é muito grande. E aí nós vamos naquela história. O apneico dessatura, ele não dorme bem, né? Ele tem esse padrão alterado de sono que influencia na sua percepção de dor. Então, o sono é modulador de dor. Beleza. Eu tô aqui, você vai me matar. Ou não vai, não sei. Ou vai gostar de responder. Será que eu vou matar? Não, calma que eu me perdi aqui. Um minutinho. Agora eu vou fazer uma pergunta e você responde. Placas em criança. Aí eu vou deixar você à vontade para falar placas para bruxismo, placas para tratar DTM. Tá. Esse universo nas crianças é tão complexo quanto dos adultos. Dá uma desenrolada aí pra gente. Vamos lá. Placas para tratar. Sim, a criança tem indicação de placa. As duas condições, elas, como eu mencionei, são diferentes. E muitas vezes a indicação da placa para DTM é diferente da indicação da placa para bruxismo. Porque nem todo mundo que tem DTM vai ter bruxismo e vice-versa. Mas vamos pensar no dispositivo em si. O dispositivo em si, ele pode sim, deve ser usado, né? Ele deve recobrir toda a superfície oclusal. Nós protegemos os dentes, estrutura dentária em relação a isso, evita esse desgaste que é irreversível, principalmente no dente permanente dessa criança, adolescente, que tem a vida inteira pela frente, e nós não temos o prognóstico de bruxismo. Então, pode ser que seja um paciente que vai ter bruxismo fásico com desgaste a vida inteira, né? Então, nós precisamos proteger. Uma outra coisa que eu chamo a atenção dos colegas é o seguinte: o dispositivo para bruxismo é importante que ele registre a atividade de bruxismo. Então, é importante que eu pegue a placa e enxergue se está tendo desgaste ou não, até para ir acompanhando essa atividade muscular. Porque, na verdade, a placa ela é o marcador da atividade muscular. O que era, né, no dente vai para a placa.
Então, qualquer outro dispositivo que pareça mais, às vezes fala, não, mas é mais fácil de fazer, mas é mais confortável, né? Mas se desoclui os dentes, mas não traz para a gente a informação aí se há atividade ou não, eu considero que não deva ser utilizado, né? Então, a gente recai a preferência pela placa, onde nós temos o maior número de evidência, que nós temos em adulto, e aí a gente faz as inferências para essa fase de crescimento e desenvolvimento craniofacial que a gente trabalha. Vamos acompanhando, monitorando. Uma vez colocada uma placa na criança, essa criança precisa ser monitorada, mesmo porque nós sabemos, né, que esse crescimento vai desadaptar a placa. Mas ela deve ser, sim, utilizada. E se for utilizada para DTM, que o colega tenha consciência que a placa faz parte de um programa terapêutico mais amplo. A placa sozinha, ela não vai resolver. Então, nós temos que trabalhar fatores associados presentes, o que pode ser modificado no meio ambiente dessa criança para melhorar essa capacidade dela de resposta ao tratamento da DTM, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Em relação à DTM infantil, quais são os sinais que o dentista não pode deixar passar? Uma coisa que o dentista não pode deixar de fazer é, na anamnese dele, perguntar se a criança tem cefaleia. Eu falei bem rápido e um ponto só, assim, porque me chama muita atenção isso. A questão da criança com cefaleia, a cefaleia ela é uma comorbidade muito importante da DTM. E é uma coisa que eu digo assim, os cuidadores nunca vão dizer para o dentista que a criança tem cefaleia se não for perguntado. Dificilmente. Porque na cabeça do leigo, o dentista só cuida de dente. E eu digo toda vez que eu detesto a palavra dentista, porque ela limita muito a nossa atuação. Então, na cabeça da população em geral, do leigo em geral, o dentista só cuida de dente. E eles não vão avisar para a gente. Vamos ver. Chama atenção a uma criança com cefaleia, me chama atenção uma criança com som articular, me chama atenção, e eu falo, né, no exame clínico de palpação, onde você vai ver se a criança tem alguma área, algum nódulo doloroso que quando você palpa reproduz uma dor conhecida dela de disfunção. Enfim, existe uma série de questões que a gente precisa perguntar, de história passada, se aquela criança já travou a boca alguma vez, né, se ela teve alguma sintomatologia, além de todos os fatores associados que a gente deve investigar. Então, eu sempre recomendo fortemente que o odontopediatra, o ortodontista, eles incluam na sua anamnese esse olhar, né, mais abrangente para a área da disfunção. Fantástico isso que você falou, porque era justamente o que eu ia perguntar, né? Você sabe, nem o ortodontista, nem o odontopediatra costuma fazer palpação em criança, né? Então, você já... Nossa, fantástico. Uma mudança de mentalidade que melhora a prática clínica. Quem lida com criança e pode estender para o adolescente em relação a esses aspectos. É a anamnese mesmo? É a anamnese. É a anamnese. A anamnese do exame físico, eu acho que... E não precisa ser uma anamnese tão completa, né? Assim, quando eu digo tão completa, ser o padrão ouro, né? Então, você faz algumas perguntas. Se aquilo te dá pista de que você está diante de uma criança que pode ter uma DTM, isso te leva, eu estou pensando em termos de fluxograma, te leva a uma investigação mais aprofundada. É a mesma coisa do bruxismo. Se eu estou fazendo, digamos que o paciente foi no meu consultório por um motivo principal de ortodontia. A criança tem uma maloclusão. Fiz a anamnese. Tem bruxismo? Tem. Aquela informação eu pego, guardo e depois eu faço uma consulta com ele de bruxismo. Porque eu tenho muita coisa para investigar nessa criança, nesse adolescente. Então, assim, a gente precisa também incluir, né, ter essa ideia de incluir na nossa prática clínica
esses instrumentos e hoje em dia, pessoal, assim, eu vejo, para o clínico, é tão mais seguro fazer isso do que era antes, porque antes a gente fazia anamnese com pergunta, vozes da minha cabeça, né, Uhum. Renato? Por exemplo, a gente tem hoje o questionário de apneia, que ele te dá um score, que não saiu de uma cabeça só, saíram de várias cabeças que foram colocadas. Foi uma pesquisa, É que validado. foi feita uma validação, né? Depois foi feita uma tradução para o nosso idioma. A tradução também não foi só jogar no Google Translator, foi uma coisa também Uhum. estudada. Então, o clínico hoje, ele dispõe de recursos anamnéticos que são muito mais precisos. E isso melhora a prática clínica dele e melhora a assistência dele ao paciente. Então eu acho que os clínicos eles devem se informar sobre isso e utilizar isso de forma rotineira na clínica. Onde eles poderiam achar esses questionários que ajudam a melhorar a anamnese? Ah, para cada coisa vai ter um questionário Uhum. diferente. É lógico na literatura, pesquisando na literatura, mas, por exemplo, esse questionário de apneia, no meu Linktree do Instagram, né, eu coloquei esse questionário lá, tá com a referência. Se você entrar lá, @odontopediatria em evidência, e lá no Linktree você vai, procura lá, tem um monte de coisa, mas você vai achar o questionário que eu deixei lá. Aplica no seu paciente, né? Tem um questionário de sono para saber a qualidade do sono da criança. É um questionário longo, ele é dividido por domínios, então dá para você identificar pelos scores qual domínio a criança tem alteração, se é questão respiratória, se é transição sono e vigília, enfim. Nós temos instrumentos que melhoram a nossa prática clínica. Quando a água bate, a Bate. gente tem que ir atrás, né? Tem onde achar, com certeza. É. E aí, para a gente ir finalizando, eu não podia deixar de fazer essa pergunta, porque eu acho que tem uma confusão, pelo menos é a minha opinião, e eu não vou falar só da ortodontia, porque eu acho que tem outras especialidades que também acabam agindo dessa maneira. Meu paciente ele tem uma necessidade ortodôntica, e aí não importa se é criança, adolescente ou adulto. Qual é o timing? Né? Se eu tenho uma questão de DTM, ou ele precisa de uma reabilitação, mas ele tem DTM, qual é o timing? Primeiro eu controlo a DTM ou trato, e depois faço a orto e a reabilitação. Vamos dar uma reorientada à luz do que a gente tem de melhor evidência hoje em dia. Vamos. E eu agradeço sua pergunta imensamente, Renato, porque assim é, é uma coisa importante que precisa ser falada, é sobre essa sequência de abordagem terapêutica. Se você tem um paciente disfuncionado que chega na clínica para fazer orto ou qualquer outra coisa, o que é o correto? Você entra com o controle da DTM, né? Então primeiro você vai tirar o paciente daquele quadro de disfunção, para depois você começar a fazer o tratamento ortodôntico ou o tratamento protético, o que foi. Mas assim, é, o tratamento de DTM ele precede qualquer outro tratamento que Uhum. tiver. Você tem que tirar o paciente da sintomatologia. E o que eu também sugiro fortemente, que você tenha um colega da DTM com quem você tenha confiança e afinidade, para você trabalhar em parceria, né? O que também eu chamo atenção, especificamente no caso da ortodontia, que a alteração que situações clínicas de DTM podem alterar a oclusão, e que isso também é importante que o ortodontista saiba, né? Então, assim, chegou o paciente com DTM, trata DTM, depois vamos para as outras clínicas. A prótese, a orto, o que for. Tá bom. E a última, para completar. Alinhador é uma questão, não é nem futuro, é uma realidade. Como você enxerga essa relação de alinhadores, causa e efeito? Né? A Tá? gente já sabe que ele não causa o bruxismo, mas em relação a DTM ou essa relação É, é igual na ortodontia tradicional? Eu faço controle e uso o alinhador. igual, faz igual. Né? Faz o controle e usa alinhador. E em relação ao alinhador,
eu acho que a gente ainda está engateando, Uhum. né, para entender melhor como que o alinhador, principalmente com o bruxismo, né, porque vai ter paciente que fala: "Olha, eu senti muito alívio", vai ter paciente que fala: "Eu me percebi apertando mais". E a grande questão é de identificar os perfis, diferentes perfis. Uhum. Qual é o perfil que vai apertar mais, qual é o perfil que vai apertar menos, Uhum. né. Então, nós vamos ter esses diferentes, mas, temos algumas pesquisas, mas, precisamos de mais pesquisas, né, com mais, Pronto, pacientes você já pra deu a deixa. Um bom campo para se pesquisar, eu sei. né. Adri Sabemos, né, Rê. Dri, vamos terminar com um clássico aqui. Se você fosse dar um conselho para quem trata criança e adolescente, eh, de maneira geral, qual é esse conselho que você daria para essa pessoa, agora para a profissão daqui para frente? Olha, eu daria o conse eu diria para desenvolver o senso crítico. Eu acho que talvez essa seja a base de qualquer questão, assim. E desenvolver senso crítico é desenvolver o ceticismo, é não acreditar. Então, nós temos uma inundação de informação, principalmente em mídias digitais, e o canto da sereia, ele é muito bonito na mão de quem trabalha bem um marketing, é uma oratória. Então nós temos, pessoas que são influencers antes de serem profissionais de Uhum. odontologia, antes de ser professor, antes de ser e me assusta como as informações são consumidas sem um senso crítico. Então eu acho que o estabelecimento do senso crítico no profissional, seja de qualquer área for da vida, é importantíssimo, senão se compra gato por lebre. Eu acho que esse é o meu conselho chave. Eu concordo 1000 vezes. Muito obrigado por estar aqui. De Sabe que eu nada, te Rê. adoro e, Eu também te mais uma vez, adoro. você não poderia deixar de estar aqui. Você é um show. Obrigada. Obrigado por tudo. Você que é. Tchau, tchau. Tchau.